Cristine, que é professora do curso de fisioterapia, responsável pela área de saúde da mulher da USP Ribeirão Preto, minha querida colega. É um prazer, Cris, alguém que tem uma excelente contribuição para a área, uma excelente pesquisadora, fisioterapeuta clínica. Seja bem-vinda. E também representando a Brafisme, associação querida e parceira. E também temos o prazer de receber Lucas Ogura. O Lucas é professor da Universidade Federal de São Carlos. São Carlos é federal, né, Lucas? Na verdade, eu não sou professor, tá? Eu estou terminando o meu doutorado agora na UFSCar, tá? Então, eu estou acabando concluindo o doutorado agora, tá? Você viu que seu desempenho é tão superior que eu já te promovi para docente automaticamente. O Lucas tem uma experiência muito interessante para compartilhar conosco sobre plataformas, políticas de segurança, aplicativos. Então, eu acho que vai ser uma apresentação muito interessante, não só para fisioterapeutas, mas também para médicos e todos os profissionais de saúde que, nesse momento, se aproximam dessa comunicação digital, e que vai perdurar mesmo após o fim da pandemia. Então, eu vou pedir a todos que, por gentileza, fechem seus microfones. Se quiserem, ao final, eles estarão à disposição para perguntas, ou se quiserem pontuar alguma coisa, por gentileza, escrevam. Cris, por favor. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite imensamente. Eu estou muito contente em estar participando, né, dessa série de webinários aí promovidos pela URGNAP, representando a Abrafisme, para falar de um tema que realmente traz muita empolgação no momento de crise, e que aventa aí a possibilidade de reinvenção e muita evolução nesse período, apesar de tudo. Muito obrigada, URGNAP, pela oportunidade, muito obrigada ao professor Jorge Haddad, Luiz Gustavo, a minha querida amiga Beth, uma satisfação muito grande. Eu vou abordar fisioterapia por meio digital, em tempos de Covid-19, e creio que será uma discussão muito frutífera e uma construção de um novo conhecimento, de uma nova prática em nosso meio. Então, desde que foi declarada a pandemia, em meio a toda essa crise, com o distanciamento social, os nossos atendimentos de fisioterapia, principalmente em nível ambulatorial, foram praticamente encerrados, deixando um número muito grande de pacientes sem atendimento. Na área de fisioterapia na saúde da mulher e de uroproctologia, isso é mais real ainda, porque os atendimentos hospitalares em fisioterapia, eles continuaram. Na realidade, a fisioterapia é considerada como atividade essencial. Entretanto, há que se pesar que, nos casos que não há uma urgência, a fisioterapia, ela realmente deixou de assistir os pacientes por uma nobre causa. Então, nós passamos a questionar como estão as nossas pacientes. E realmente preocupados com essa interrupção. Existe um consenso de que, nessa situação, os casos que deveriam ser atendidos são casos emergenciais, casos que envolvem dor, casos de pré- e pós-operatório. Então, grande parte do perfil de atendimento que nós fazemos na área deixaram de acontecer. E a associação começou a receber uma série de questionamentos. Eu tive a felicidade de conversar a respeito do tema com várias colegas, todas extremamente comprometidas com assistência às pacientes e preocupadas com essa descontinuidade. E o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional consultou a Abrafisme e nós passamos a receber uma série de dúvidas de associados relacionados à prática da fisioterapia.
algumas pessoas já vislumbrando a possibilidade de realizar atendimentos à distância. Com isso, eu resolvi estudar sobre o tema, porque nossa prática nesse campo, apesar de alguns elementos, né, relacionados à tecnologia, nós vamos ver, principalmente na fala do Lucas, já serem utilizados na fisioterapia, a nossa prática não era permitida, prática que não fosse presencial. Com isso, eu recorri ao Lucas, que é um colaborador de pesquisa, que milita aí no campo da tecnologia, da investigação de aplicativos e de plataformas, e ao Rodrigo, que escreveram um editorial relacionado ao tema, e isso proporcionou um estudo, né, estamos aí aprendendo, e a elaboração de recomendações da Abrafisme relacionada ao tema, que eu tenho a satisfação de hoje trazer para vocês e anunciar a publicação desse documento que pretende lançar luz sobre essa situação que nos preocupa muitíssimo. Então, como eu mencionei, o Código de Ética da Fisioterapia, resolução COFIT 424, proibia o fisioterapeuta dar consulta, prescrever tratamento fisioterapêutico de forma não presencial. Felizmente, o COFIT rapidamente emitiu a resolução 516, em março, permitindo a teleconsulta, o telemonitoramento e a teleconsultoria. Então, o atendimento à distância hoje pode ser feito pelo fisioterapeuta, eu acho que é muito importante que tanto os fisioterapeutas saibam disso, quanto outros profissionais de saúde, que também estão preocupados com a interrupção dos atendimentos de fisioterapia. Então, eles são permitidos apenas nessas modalidades. A teleconsulta é a consulta clínica que o fisioterapeuta pode oferecer à distância, e ele tem as mesmas obrigações, inclusive, de registrar no prontuário essa consulta. O telemonitoramento oferece a possibilidade de continuidade, de acompanhamento à distância dos pacientes que já tenham sido previamente atendidos de modo presencial. E a teleconsultoria nos dá a possibilidade de realizar consultoria, incluindo consultorias envolvendo Ministério da Saúde, envolvendo gestores de saúde e contribuindo para a interdisciplinaridade também. Eu tive a felicidade, ao estudar o tema, de descobrir que a Confederação Mundial de Fisioterapia, já em 2017, juntou um grupo, uma comissão, e elaborou um documento de diretriz buscando conceituar o que seria prática de fisioterapia digital e trazer algumas diretrizes buscando incentivar a utilização e todo o potencial que a fisioterapia digital tem, conceituando como prática digital, descrevendo serviços de saúde, suporte, informações fornecidas remotamente, via dispositivos e comunicações digitais. Existe uma série de outros termos que são usados na área e que é interessante saber, principalmente quando a gente vai pesquisar sobre o tema. Então, telereabilitação, telesaúde, fisioterapia virtual, são todos termos que são usados mais ou menos como sinônimo para designar o oferecimento da prática fisioterapêutica à distância. Aqui está o link para que todos possam acessar esse documento, que é um documento bem importante em nível internacional. Então, a Abrafisme está lançando esse documento para auxiliar os profissionais que estão aí motivados a buscar uma solução para a continuidade da fisioterapia. E, neste momento, o que é um tema extremamente interessante, né, e é um desafio, e a gente chega a ver várias perspectivas fantásticas, coisas que a gente não imaginava antes,
pelo próprio histórico de surgimento da fisioterapia como profissão técnica no século XIX, nós não imaginávamos que poderíamos chegar a isso. Então, é um tema que nos faz realmente pensar em muitas possibilidades e uma fisioterapia do futuro. Entretanto, nesse momento de crise, sem dúvida, a principal vantagem que a resolução 516 traz é a possibilidade da continuidade aos atendimentos de fisioterapia no nosso país. Existem diversas outras vantagens, né, que nos faz sonhar com o desenvolvimento de uma fisioterapia à distância, né, que não seria necessariamente uma fisioterapia exclusivamente à distância. Mas existem vantagens importantes. Por exemplo, maior segurança, possível diminuição de custos de transporte com o paciente, maior flexibilidade em agendamento de atendimento, diminuição do tempo de espera, possibilidade de monitoramento mais frequente dos pacientes, talvez uma melhor adesão, uma monitorização mais frequente da assistência oferecida, talvez menores taxas de absenteísmo e melhor eficiência organizacional, maior compartilhamento de informações da saúde para a comunidade. Mas eu falo talvez por quê? Porque em diversos campos, o teleatendimento não é uma novidade. Na fisioterapia como prática de teleconsulta, essa parte sim é uma novidade. E nós não temos experiência com isso, nós estamos construindo e estamos aprendendo juntos. É claro que nós devemos buscar o conhecimento com quem já praticava parte disso, e no cenário mundial, tanto a Associação Norte-Americana quanto a Associação Australiana já tem experiência de alguns anos militando nesse campo. E uma vantagem importante, eu acho que vem de encontro a necessidades nossas como fisioterapeuta, é a possibilidade do profissional trabalhar de um modo mais criativo, encontrar soluções, buscar ferramentas tecnológicas, se reinventar, aprender, descobrir que a parte da comunicação e a parte de orientações, a parte educativa, ela é muito importante na fisioterapia. Nós, fisioterapeutas, trabalhamos essencialmente com mudanças de hábito de vida. Então, essa é uma parte que, no histórico da profissão, de criação da profissão, talvez tenha sido minimizado diante da sua relevância em função da profissão ter surgido com muita ênfase em recursos fisioterapêuticos. Então, é uma possibilidade de valorização, é uma possibilidade de resgate do trabalho do fisioterapeuta, que enfoca e estimula a independência dos seus pacientes, o autocuidado e o gerenciamento da própria condição de saúde. É claro que existem desvantagens, existem riscos, existem barreiras que nós devemos conhecer, que nós devemos compartilhar com os pacientes, com a comunidade e com os gestores. Uma das limitações mais importantes, principalmente, aqui eu falo, né, eu estou falando de maneira geral para a fisioterapia, mas agora eu me permito falar especificamente em relação à fisioterapia em uroginecologia. Tá? Nós não temos a possibilidade de fazer uma avaliação completa da paciente e emitir um diagnóstico fisioterapêutico completo, que é essencial para uma fisioterapia de alta qualidade. É com base nessa avaliação que nós podemos fazer um diagnóstico fisioterapêutico acurado e prescrever a nossa terapêutica. Além disso, nós não podemos nos valer de todo o arsenal que a fisioterapia tem para oferecer para as pacientes por limitação de utilização de recursos fisioterapêuticos, como a terapia manual, como a eletroestimulação e diversos outros. Uma desvantagem, o Brasil é um país de tamanho, de dimensões continentais, e
o teleatendimento, teleconsulta e telemonitoramento, nesse sentido, é uma vantagem. Por outro lado, é um país com realidade extremamente desigual e com acesso à tecnologia limitado em muitos locais e com limitação de internet, de equipamentos adequados também. Mas um aspecto que eu destaquei aqui, que é muito importante, que eu devo realmente chamar atenção em função da natureza das avaliações e do tratamento que a gente oferece em uroginecologia, é a questão do vazamento de informação e quebra de privacidade nas sessões. Esse é um aspecto que precisa ser adequadamente abordado, inclusive com os pacientes. Outro aspecto também que é preocupante é a questão da segurança na execução de procedimentos, de orientações durante as sessões, principalmente para nós que trabalhamos com cinesioterapia, nós precisamos ter consciência que por não estarmos presentes na sessão, estamos fazendo uma sessão à distância, nós não temos como intervir, oferecer segurança. E essa noção e compartilhar isso com os pacientes é muito importante. Então, a Abrafisme, doutora Lília, presidente da Abrafisme, indicou uma comissão consultora e a diretoria científica, da qual faço parte, desenvolveu um trabalho com recomendações relacionadas à teleconsulta e o telemonitoramento. E a associação, ela recomenda que se busque oferecer continuidade ao tratamento de fisioterapia por meio de teleconsulta e telemonitoramento, mesmo sabendo que essa não vai ser uma opção viável para todas as pacientes. A gente deve buscar viabilizar, né, estudar a viabilidade disso, claro, primando, como sempre, pela qualidade, primando pela segurança e buscando a viabilidade clínica. Lembrando que, segundo a regulamentação do COFITO, o profissional ele tem autonomia para definir se o atendimento deve ser presencial ou não. Essa é uma decisão que cabe ao profissional e que deve ser compartilhada com os pacientes e com os gestores. Mas todo bônus tem seu ônus. A responsabilidade do profissional é grande. E por isso nós precisamos trabalhar juntos para trocar experiências e buscar segurança e qualidade. As recomendações da Abrafisme, elas estão inseridas dentro de 4 aspectos, que eu vou abordar aqui. O primeiro são aspectos ético-legais relacionados ao ambiente e de privacidade, que o Lucas vai abordar melhor. Todos os preceitos éticos que nós fisioterapeutas temos que seguir num atendimento presencial, eles devem ser levados muito a sério no atendimento à distância, principalmente considerando a área de fisioterapia em uroginecologia, que trabalha com assuntos sensíveis, com assuntos íntimos, que podem levar o paciente ao constrangimento. Então, conhecer o código de ética é essencial, e conhecer o ambiente onde essa fisioterapia à distância vai ser realizada. Muitas vezes, a questão da privacidade, do vazamento de informações, ela não se dá em decorrência de uma plataforma inadequada. Muitas vezes ela se dá em função do próprio fisioterapeuta ou do paciente não terem se comunicado como deveriam para saber o ambiente onde está sendo oferecida essa fisioterapia, e muitas vezes tem outras pessoas da família no mesmo ambiente, porque agora aqui nós estamos falando de uma fisioterapia onde o paciente está no seu domicílio,
Fisioterapeuta pode estar na sua clínica, pode estar no seu domicílio, podem ter outras pessoas por perto. Então, isso precisa ser acordado entre fisioterapeuta e paciente previamente. Se o paciente gostaria de ter alguém participando, sempre que possível, o fisioterapeuta ter o fone de ouvido. Agora, nós sabemos que nós não vamos ter a tecnologia ideal. Então, no momento, o importante é que os pacientes tenham acesso a serem seguidos e que sejam esclarecidos em relação aos riscos, que se busque saber das expectativas e o que é possível cumprir. Em relação à privacidade, o esclarecimento sobre tudo isso e o consentimento para a utilização, por exemplo, de plataformas, que existem diversas plataformas que é possível baixar gratuitamente, mas nós sabemos que muitas delas não são ideais do ponto de vista de privacidade. Então, isso não quer dizer que nós não vamos utilizar, porque às vezes é o meio que se tem para dar continuidade à fisioterapia, às orientações. Mas é esclarecer o paciente sobre a possibilidade de vazamento de informação, é discutir, é trocar ideia, chegar num consenso junto com os pacientes e, de modo ideal, a Brafisme orienta que se obtenha o consentimento dos pacientes para a realização de teleconsulta e de telemonitoramento. Para isso, vocês vão encontrar, junto ao documento de recomendação, um modelo de consentimento, de termo de consentimento, para auxiliá-los na implementação dos atendimentos à distância. Terceiro aspecto, para quem é o atendimento à distância? Quais são os critérios de elegibilidade, qual o perfil dos pacientes? Será que pacientes idosos não podem se beneficiar desse tipo de atendimento? Não existe nada nesse sentido que exclua um paciente idoso, uma paciente idosa de receber fisioterapia, teleconsulta e telemonitoramento. É claro que são limitações, a acuidade visual, a acuidade auditiva, são aspectos que vão limitar. A limitação cognitiva é um aspecto a ser considerado. Pode até não ser um impeditivo. A familiaridade, quanto esses pacientes querem participar desse tipo de sessão, à distância, tudo isso deve ser investigado para que a gente possa definir o perfil de pacientes que poderão se beneficiar com esses atendimentos à distância. Por fim, as recomendações sobre aspectos técnicos, científicos, tecnológicos e de segurança do paciente. Aspectos técnicos científicos, eles continuam valendo o atendimento sendo à distância ou não. Então, nós sempre temos que buscar uma prática clínica baseada em evidência, lembrando de buscar as melhores evidências externas, combinar isso com a experiência clínica, dividir isso com os pacientes para tomada de decisão clínica, levando em consideração a relação risco, custo, benefício, e agora mais um elemento, que é a via, que é o modo como essa fisioterapia está sendo oferecida. Se é à distância, eu elegi uma plataforma gratuita, por exemplo, que não tem tanta segurança, eu vou pensar mais ainda em discutir com os pacientes, se eles querem discutir assuntos íntimos, se eu posso orientar uma autopalpação da região pélvica desse paciente, porque existem aspectos éticos que são importantes e que eu não posso deixar de considerar. Assim como eu não posso deixar de considerar a segurança de um paciente idoso, que diante de uma prescrição de cinesioterapia, uma paciente idosa, uma paciente gestante, ela pode ter um risco de queda, eu preciso conseguir orientar e discutir a possibilidade dela ter algum acompanhante durante a sessão. Então, essa é uma recomendação também, e nós não podemos esquecer que
em relação aos aspectos de eficácia, eu tenho que buscar a literatura pertinente relacionado à eficácia das nossas intervenções sendo feitas à distância, e que tem uma diferença. Tá? Tem uma diferença também em relação a intervenções fisioterapêuticas e prática do profissional fisioterapeuta. Eu tenho que claramente buscar diferenciar essas coisas. Bom, síntese das recomendações. Para começar, para muita gente, né, diante do que nós buscamos de literatura, diante de diretrizes internacionais, nós recomendamos que seja feita uma triagem das pacientes para buscar saber como elas estão. E isso pode ser feito por telefone. A gente pode usar questionários validados e simplificados para avaliar os sintomas, para avaliar como os pacientes estão e para avaliar a disponibilidade, se elas têm intenção de realizar atendimentos de monitorização à distância. Muito interessante é o envio de material explicativo, de folhetos, de material explicativo sobre os atendimentos à distância, e para reforçar a adesão, são chamadas de e-visitas. E, na atualidade, gente, utilizar o que for acessível e que o paciente concorde e tenha familiaridade, sempre ponderando o risco e o tipo de orientação, o tipo de intervenção que vai ser oferecido para essas pacientes. A avaliação, ela está limitada, apesar de na fisioterapia, de maneira geral, ter vários estudos de acurácia para a parte musculoesquelética que mostram acurácia semelhante, nós não temos ainda muita coisa relacionada ao diagnóstico cinético funcional, ao diagnóstico, avaliação funcional do assoalho pélvico, por exemplo. Então, por favor, acho que não é o caso de ninguém sair aí pedindo para paciente fazer autoexame de assoalho pélvico exposta à câmara, porque isso pode realmente ser um problema muito sério. Existem perspectivas de aprimoramento e com bases, realmente considerando aspectos éticos para um futuro. No momento, à luz do que nós já temos de produção científica na fisioterapia, na telereabilitação, a indicação é para que se priorizem atividades educativas, orientações, o autocuidado e a continuidade da cinesioterapia. Eu não estou dizendo para vocês que não é para orientar, até com analogias, o modo como o paciente contrai musculatura do assoalho pélvico. Nós sabemos que cerca de 30% das mulheres não conseguem contrair. E existem ensaios clínicos randomizados e controlados que mostram que uma boa orientação pode fazer a paciente ser capaz de contrair a musculatura e ser elegível para fazer a cinesioterapia. O que nós não devemos, nesse momento, é querer utilizar recursos intravaginais com exposição do paciente, sem ponderação, porque esse não é o momento e nós ainda não temos respaldo para isso. Importantíssimo, registro no prontuário de todo o telemonitoramento, teleconsulta e telemonitoramento, acabou a sessão, faça o registro no prontuário do paciente e faça a monitorização dos resultados e da satisfação dos pacientes. Tem estudos que mostram que a satisfação, ela é alta, principalmente nos casos em que há uma boa indicação, que há uma indicação precisa para o atendimento à distância. Como eu falei para vocês, existem estudos de acurácia diagnóstica envolvendo outras áreas, em relação à anamnese, à propedêutica, mas relacionado aos sintomas, a acurácia é muito boa, mas é uma área que carece de muito mais estudos relacionados especificamente, a fisioterapia voltada à uroginecologia, relacionado principalmente ao exame físico, para o campo da pesquisa nesse momento.
Existem alguns estudos de eficácia de intervenções fisioterapêuticas por meio digital, como treinamento de músculos de assoalho pélvico, mas tem muita coisa, um campo aberto para ser pesquisado em relação à fisioterapia e à individualização das intervenções. Eu, pessoalmente, acho que existe uma perspectiva muito grande em relação a toda tecnologia que possa auxiliar na adesão. Já existem coisas publicadas, mas existem resultados controversos também. O Lucas vai falar um pouco sobre isso, avaliação de qualidade, de tecnologia nesse campo, mas existem amplas perspectivas. Por quê? Porque nós já temos muitas evidências de que as orientações de fisioterapia relacionadas às mudanças comportamentais, às mudanças de hábito de vida, elas têm um impacto muito positivo, mas elas constituem apenas um elemento dentro do arsenal que o fisioterapeuta tem para avaliar e para tratar os pacientes com ótimos resultados. Então, está aí o link para acessar as nossas recomendações, lembrando que tem muita coisa boa, tem muito desafio e tem muita perspectiva boa pela frente, mas no momento a nossa prioridade é conseguir manter contato com as nossas pacientes e dar continuidade aos atendimentos, lembrando que nós somos profissionais que trabalhamos com funcionalidade e a funcionalidade é um aspecto que não pode ser esquecido, seja em qual área for que o fisioterapeuta atua. Muito obrigada à comissão consultora, muito obrigada à doutora Lília, presidente da Abrafisme, que viabilizou a emissão dessas recomendações. Convido a todos a participar do projeto Diretrizes. A Abrafisme vem trabalhando em diretrizes e essa é uma a respeito da incontinência urinária feminina não neurogênica. Eu espero que nós possamos fazer muita coisa boa juntos. Agradeço muito ao Uroginap por toda essa abordagem, oportunidade de ação interdisciplinar. Creio que as associações poderão fazer coisas belíssimas junto em prol da qualidade de vida dos pacientes. Obrigada. Cris, agradeço muito, excelente. Eu acho que eu vou pedir, então, para o Lucas também fazer a apresentação, e aí, ao final, a gente abre para discussão. Pode ser, Lucas? Tranquilo, pode ser. Deixa eu apresentar aqui. Enquanto isso, eu vou agradecendo, assim, as inúmeras pessoas queridas, né? Nós temos alunos da graduação, temos professores de outras instituições, membros queridos da Abrafisme, pessoas de outros países, médicos queridos, sempre parceiros. Então, muito bom ver a casa cheia da família do Ginap. Pronto, Lucas? Pronto, legal. Vocês estão vendo a minha tela aí, por gentileza? Sim, estamos. Tá, legal. Bom, então, boa noite a todos. Eu sou o Lucas, eu sou fisioterapeuta da Universidade Federal de São Carlos, formado. Estou terminando agora meu período de doutorado. Trabalho atualmente no Laboratório de Plasticidade Neuromuscular e fiz meu doutorado sanduíche no Tufts Medical Center, em Boston, tá, nos Estados Unidos, onde passei mais de um ano trabalhando com tecnologias móveis, né, tanto desenvolvimento quanto implementação e validação das mesmas. Hoje, eu queria agradecer, antes de mais nada, o convite da Cristine e da Uroginap, né, bem legal. Espero aí agregar conhecimento e valor a vocês nesse momento de pandemia. Tenho uma experiência de mais de 4 anos lidando com questões tecnológicas, né, tanto de publicações científicas quanto de desenvolvimento, tanto de sites, aplicativos e softwares. Então, hoje eu quero transmitir para vocês um pouquinho, gosto de fazer também uma prática nas aulas, então, para o pessoal que está com notebook vai ser um pouco mais interessante, o pessoal que está com celular já aviso para poder, eu vou deixar os links aqui para vocês adicionarem algumas coisas que eu vou falar aí para vocês, tá? Então, é isso, vamos lá. Então, hoje, a ideia aqui, pessoal, que eu quero transmitir para vocês, como a Cristine falou ali atrás, eu quero transmitir um pouquinho de segurança. Não dá para falar tudo sobre segurança hoje, porque é um conteúdo muito vasto. Eu gastaria aí horas e horas e horas debatendo com vocês, e também não sou aquele expert, né, nível alto na questão de segurança. Sei o básico a ser feito, um pouco mais do que o básico,
mas é uma questão muito ampla e vocês vão ver que cada país tem a sua regulamentação, porém é uma questão primordial aí quando nós falamos de tecnologias móveis e tecnologias de saúde. Vou mostrar para vocês também um pouquinho de tecnologias disponíveis, onde eu pretendo exemplificar que telereabilitação, né, telemonitoramento não é novidade no país, e vou falar também um pouquinho para vocês, deixa eu só tirar aqui, pronto, e vou falar um pouquinho para vocês também de aplicativos móveis, tá? Os projetos que nós estamos atualmente desenvolvendo no Brasil, e um projeto que eu tive a felicidade aí de trabalhar com a Cristine e outros colaboradores, pesquisadores mundiais, né, e nacionais também, para desenvolver para pacientes com incontinência urinária. Vou mostrar para vocês alguma coisa dos aplicativos móveis aqui do país, tá, que vocês podem aí já utilizar com embasamento científico, né, com os seus pacientes ou até mesmo com vocês mesmos para testes, certo? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de segurança, certo? Então, aqui, falando de segurança, nós temos alguns aspectos interessantes. A primeira coisa é falar da segurança da internet, das informações que vocês acessam. Então, aqui, como vocês podem ver na tela, nós temos o Home Code, né, que é o Health on the Net Code of Conduct, e esse código, basicamente, o que eles são? Eles são uma plataforma onde eles disponibilizam uma assessoria a nós, o público, né, o público que usa a internet, quais sites são e não são confiáveis, tá, de informações de saúde. Para o site ser confiável ou não, existe uma certificação, tá, que o site se propõe a fazer pelo próprio Home Code, e aí ele passando, ele ganha o selo do Home Code, ele fica certificado ou não. Mas como assim? Eu vou mostrar para vocês, se vocês me permitem rapidamente, eu vou tirar aqui da tela de apresentação, e eu vou, deixa eu abrir aqui, eu vou compartilhar a minha outra tela com vocês agora, só um minutinho. E tá certo. Ó, então vocês estão vendo agora a minha outra tela aqui, onde eu estou na página inicial do Home Code, certo? Bom, aqui eu queria que vocês primeiro anotassem esse site, tá? Eu posso deixar o link aqui para vocês, ó, vou colar aqui no chat para vocês. Opa, o que eu fiz? Ó, colei no chat aqui para vocês, tá? Acessem esse site, nesse site vocês vão ver que tem a parte de certificação, né? Como que você consegue a certificação do Home Code, né? O Home Code, ele é parceiro da GDPR, que eu vou falar um pouquinho depois, que é toda a parte de segurança da União Europeia. E aqui nessa parte de ferramentas, vocês podem, ao acessar, ó, eles têm várias ferramentas, esse curador aqui é bem legal, tá? Quando vocês estão acessando, mas a parte que eu quero mostrar para vocês hoje, vocês podem explorar tudo isso depois, a parte que eu quero que vocês aprendam hoje é isso daqui, ó. O Home Code Toolbar, que é uma extensão ao Google Chrome, essa parte aqui em cima, ó, no meu canto superior direito da tela, acredito que todos estão vendo aí, ó, tá? E você pode adicionar essa extensão ao Chrome ou ao Firefox. Mas o que é isso? Tá? Isso é isso daqui, ó. Então, pesquisei aqui no Home Code Search, é um mecanismo de busca que eles têm. Caso vocês não instalem, tá, a extensão do Chrome, vocês podem vir direto aqui na busca deles. É como se fosse uma busca pelo Google, e ele te dá, primeiro, todos os resultados com certificação. Então, por exemplo, eu pesquisei incontinência urinária aqui, ó. O que apareceu? O primeiro site que me aparece, se você pesquisar no Google, vai ser diferente, mas aqui o primeiro site que aparece é esse aqui da MSD Manuals, tá? E se você acessar ele, ó, muito provavelmente, em algum lugar do site, vai ter o selo do Home Code. Vejam bem. Ó, provavelmente está aqui embaixo. Aqui, ó. Tá, nós aderimos aos princípios da Carta Home Code, tá? Então, isso é muito importante vocês terem em mente quando vocês passam para os seus pacientes ou educam eles da forma correta de pesquisar informações de qualidade na internet. Óbvio que existem outras formas, né, para pessoas não leigas, como as bases de dados, né, Cochrane, Web of Science, PubMed, entre outras, né, onde nós temos uma informação de teor científico, mas nem todo paciente, né, a maior parte dos pacientes não entende essa informação científica. Tá? Então, aqui é uma forma de vocês passarem mais segurança para eles ao pesquisar na internet e vocês também ao pesquisarem coisas relacionadas à saúde fora da área de vocês, né, quando vocês não querem pesquisar sobre prática baseada em evidência, né, vocês querem ter um panorama mais geral das coisas. Então, ó, aqui é o toolbar que vocês podem instalar, já mostrei para vocês, vou fechar. Aqui é a parte de continência urinária pesquisando em português e em inglês também temos. Ó. Então, o primeiro site que aparece aqui é da Mayo, tá, da Mayo Clinic. Então, provavelmente também é a mesma coisa, ó, do outro site do MSD que eu abri para vocês.
em algum lugar aqui eles têm, normalmente é lá embaixo, ó, este site complies, né, está em concordância com o home code. Tá? Então, são sites um pouco mais confiáveis, tá? Não quer dizer que tem 100% de confiança, né, de reproduzibilidade das informações dentro do site, mas são mais confiáveis do que uma busca tradicional no Google, certo? Então, adicione a ferramenta para vocês, fica já aí a primeira dica, tá? O Home Code Search, e é isso, tá? E com a ferramenta instalada, só uma última parte, ó, se eu digitar aqui, ó, incontinência urinária, tá? No Google normal, a ferramenta já mostra, ó, sites que são e que não são, ó. Esse site aqui já tem o selo certificado, mas outros sites não tem, ó. Então, você já sabe direcionar a sua busca em qual site você vai ler as informações. E para conseguir esse selo, é toda uma certificação que o site tem que fazer, tem que passar por uma série de parametrizações, tá? Para conseguir esse selo. Bom, tá ótimo. Eu vou parar agora essa apresentação dessa tela e vou voltar para outra tela. Vamos lá. Opa. Tá, legal. Então, estamos aqui. E aí tá certo. Então, falamos do home code, tá? Uma regra em geral de internet para vocês procurarem meios, né, sites de saúde um pouco mais confiáveis, com um pouco maior de teor não científico, mas não tão científico a ponto de ser artigos, né, como encontramos nas análises de dados, para vocês utilizarem em seus pacientes. E aí vamos falar de segurança de dados. Então, todo software, tá? Toda software, aplicativo, dispositivos, todas as ferramentas que vocês usam hoje para fazer a telereabilitação ou telemonitoramento, né? Todas elas estão seguindo, né? Ou devem seguir algumas leis de segurança. Então, temos hoje as duas maiores leis de segurança mundiais, até onde o meu conhecimento vai, que é a GDPR, tá? Que é o General Data Protection Regulation, que é um projeto de proteção de dados, né, dos cidadãos da União Europeia. Ele começou em 2012, foi aprovado em 2006 e entrou em vigor, né, foi implementado em maio de 2018. Tá? Então, ele serve para os cidadãos da União Europeia. E temos também aqui o maior modelo, acredito que global, de segurança de dados, o mais restrito aí, que nós trabalhamos muito lá com os projetos ativos dos Estados Unidos, que é a Health Insurance Portability and Accountability Act, acredito que alguns de vocês já ouviram falar, que é a HIPAA. Tá? Então, todos os aplicativos que nós desenvolvemos lá, todas as tecnologias, elas devem ser HIPAA compliant, ou seja, eles têm que estar de acordo com as regulamentações da HIPAA. Tá? O que é a HIPAA? A HIPAA ela segue principalmente dois grandes pilares, o pilar de privacidade, né, e o pilar da proteção de dados e informações pessoais, que é o pilar da segurança. Então, trabalha muito com segurança e privacidade. Mas o que é isso? Então, ela tem 4 grandes bases, a HIPAA. E, provavelmente, o GDPR pegou partes da HIPAA também. A HIPAA é um pouco mais antigo que a proteção de dados da União Europeia. Então, ela tem que assegurar o quê? Ó, principais coisas que vocês têm que pensar também, quando vocês estão lidando com pacientes, o que vocês têm que assegurar? Então, vocês têm que assegurar a confidencialidade dos dados, a integridade dos dados que vocês transmitem, e vocês têm que ter disponíveis, né? Tem que ser disponíveis de acordo com a HIPAA, tá, gente? Tá? Todos esses dados que estão transitando online, certo? Mas por quê? Bom, porque a gente está falando de dados, e todos os dados, eles podem ser hackeados, né? Ou seja, invadidos, terem brechas de segurança nos sistemas desenvolvidos por pessoas, certo? Podem ter brechas de segurança, esses dados podem ser roubados. Aí vocês falam, mas para que vai roubar um dado numa conversa minha com o paciente ou de algum prontuário meu de paciente? Bom, por quê? Os seus dados, vamos supor que vocês têm uma base aí de 10 mil pacientes que têm incontinência urinária. E vamos supor que existe um hacker hoje, ele invade essa base de vocês e pega o e-mail dessas 10 mil pessoas que têm incontinência urinária. Ou eles pegam a idade, o gênero e tudo mais. Esses dados são valiosíssimos, são, assim, milhares de reais, nos Estados Unidos, milhões de dólares, pois esses dados, se vendidos, eles geram muito dinheiro. Tá? Eles podem ser vendidos no mercado negro, indústria farmacêutica, empresas terceiras não tão confiáveis.
para gerar dinheiro, retorno financeiro para eles. Aí vocês começam a ver propagandas de medicamentos no celular de vocês, começam a ver propagandas na internet, começam a receber ligações de pessoas sabendo exatamente o que oferecer para vocês. Então, isso todos são casos de vazamentos de dados, certo? Só para vocês terem uma ideia, um vazamento de dado, tá, da GDPR, um dos últimos reportados, tá? Ele incidiu em 4% de uma grande empresa, que não convém o nome, e ele chegou a beirar 20 milhões de euros. Tá? Então, assim, é uma coisa bem drástica, chega a quebrar empresas e é levado muito a sério lá fora. Tá? Então, quando a gente fala de RIPA e GDPR, é uma coisa levada muito a sério lá fora. Tá? E isso é proteção de dados, eles têm que ser implementados em todos os softwares, todos os dispositivos tecnológicos criados, e existem regulamentações para isso. Nos Estados Unidos, além da RIPA, temos o FDA, né, que é um outro consenso aí que também impõe leis bem rigorosas para a implementação de tecnologias móveis, principalmente quando a gente está falando de pacientes, né, e principalmente quando envolvem medicamentos, mas é basicamente isso para ficar claro em vocês. Então, as duas maiores leis hoje mundiais ativas são essas, certo? E aí temos a lei do Brasil, que é a LGPD, tá? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Nós temos um site hoje, se vocês digitarem no Google LGPD, vocês vão ver que o número da lei é a 13709/18, tá? Ela vai entrar em vigor daqui 90 dias, era para ter entrado em vigor já, foi um pouco estendida, não sei se por causa do coronavírus ou não consegui achar essa informação para vocês, mas ela vai entrar em vigor a partir de 90 dias. Tá? E ela tem como propósito assegurar o direito e a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos usuários, tá? Por meio de práticas transparentes, seguras, que garantem os direitos fundamentais a eles. Tá? Então, é uma lei que está, quando comparada com a RIPA e com a GDPR, ela é considerada como se fosse um bebê ainda. Tá? Então, o Brasil ainda engatinha em leis gerais de proteção de dados. Então, não é uma coisa jogada, não é uma coisa muito geral, mas também não é uma coisa tão restrita quanto os outros países para a implementação, certo? Basicamente, é isso, tá, sobre segurança de dados. Então, toda transmissão de dados, aí, como a Cristine bem ressaltou para vocês, ela tem que ser feita de uma forma consciente por vocês, e principalmente agora, como nós não temos recursos... Alguém abriu o microfone. Tá, agora parou. Bom, então, a Lei Geral de Proteção de Dados ainda é considerada um bebê comparada com outras leis vigentes em outros países, mas, como a Cristine bem falou, temos que adotar medidas para proteger vocês, como terapeutas, e os pacientes, como pessoas que recebem as informações transitadas por vocês pelo meio que vocês escolheram, certo? Uma forma, tá, de prevenção, como ela bem falou, e provavelmente pelo que eu vi, vocês vão adotar aí no guidelines que vocês fizeram, na diretriz que vocês fizeram, é a assinatura do paciente, pelo paciente, do termo de consentimento. Tá? Então, se estiver bem estabelecido lá o que cada pessoa está fazendo, discriminado as atividades de cada um, e de dados lá dentro também, isso assegura vocês como terapeutas e eles como pacientes, certo? Bom, então só uma recapitulação aqui importante para vocês levarem para casa hoje. Cada país, região, apresenta leis específicas. Ah, Lucas, mas e como é que é na África? Como é que é no Japão e tudo mais? Então, cada país segue uma regulamentação diferente, cada regulamentação tem as suas especificidades, tá? Modelos rigorosos, como falei anteriormente, eles já existem e eles devem ser seguidos, usados como exemplo. Provavelmente a LGPD segue exemplo da RIPA, como várias coisas no Brasil seguem modelos aí de segurança e tecnologias americanas, certo? Como falei, o Brasil é um bebê, como você fala em leis de segurança, está considerado um bebê, ainda temos muito a evoluir, da segurança de dados para a tele. Usem, por gentileza, com cautela, as tecnologias não regulamentadas para o nosso país. Ah, mas Lucas, você quer regulamentar o que não é? Bom, hoje é uma moda muito grande do Zoom. Só para vocês entenderem, o Zoom, ele é um software que tem duas versões, uma versão é paga, uma versão não é paga. A versão paga custa cerca de $200 por mês, se não me engano, e essa versão, sim,
é HIPAA compliant, então está de acordo com as leis da HIPAA americanas, mas a versão gratuita não é. Então, os dados transitados pela versão gratuita, eles não têm uma segurança apropriada, tá? Tanto que o Zoom foi envolvido em vários processos aí por vazamento de dados recentemente. Google Meet, Google Hangouts também não são regulamentados para HIPAA, muito menos o WhatsApp, tá? Então, muito cautela com as tecnologias que vocês usam, para vocês, como profissionais de saúde, atenderem melhor os seus pacientes. Multas de vazamento, como eu falei, de informações, muito provavelmente serão aplicadas no Brasil. Hoje ainda não são, tá? Mas como conhecemos o Brasil como é, provavelmente eles vão criar multas e leis aí que apliquem para quebrar a empresa, né? Que vazou dados, penalidades altas em porcentagens, enfim, isso ainda não está muito bem elucidado até onde o meu conhecimento vai. Então, busquem tecnologias com suporte científico. E o que é o suporte científico? A Cristine falou um pouquinho. Lá nos Estados Unidos trabalhei bastante com isso. Então, a primeira coisa que nós fazemos ao criar uma nova tecnologia é buscar a validação dela. E para validar uma tecnologia, nós temos que comparar ela com uma coisa padrão ouro já, né? Então, fazer a validação é confiabilidade, né? O quão confiável é essa tecnologia. Isso demora um tempo. Tá? Então, tem que ter essa curva de maturação da tecnologia, e essa curva de maturação da tecnologia é um pouco difícil. Por quê? Porque a tecnologia ela vai sempre evoluindo, conforme o tempo passa, e a ciência ela demora um pouco para ter efeito. Né? Ela demora um pouco. Como vocês veem hoje, a vacina do Covid, né? Então, a vacina tem laboratórios, grandes laboratórios que estão propondo vacina, mas demora um pouco para isso acontecer. A tecnologia, ela avança muito rápido, mas a ciência para validar essa tecnologia demora um pouco. Tá? Então, busquem coisas validadas. Como vocês vão achar isso? O Cristine bem comentou, vocês podem procurar primeiro ensaios clínicos randomizados, controlados, validando essas tecnologias na população que vocês desejam, né? E vendo se tem uma reproducibilidade alta, né? Uma validação interna e externa alta, para ser utilizada. Bom, falando agora da outra parte, tecnologias disponíveis. Então, como eu falei, telereabilitação, né, telehealth, telesaúde, existem diversas nomenclaturas, não é uma coisa nova, tá? A teleconsultoria, teleconsulta e telemonitoramento foi liberada agora pela resolução, né, do COFITO, mas isso não é uma coisa nova, que acredito que muitos de vocês, se não fizeram, acredito que quase todos já fizeram alguma vez na vida isso na prática clínica de vocês, passaram alguma cartilha impressa para o paciente de vocês. Tá? Então, o fato de você passar uma cartilha impressa, enviar uma carta, dando orientações, dando dicas de exercício, isso já é caracterizado como telesaúde. Tá? Então, telesaúde, telereabilitação, nada mais é do que você tratar um paciente, reabilitar de forma remota. Tá? Você não está presencialmente lá. Tá? A telereabilitação, que é uma sub-área da telemedicina, que é uma sub-área da telesaúde, ela está em evolução agora. As pesquisas mais recentes com o termo, elas se datam em 2016, se não me falha a memória, no PubMed, tá? É onde começou a aparecer, 2014, 2016, 2017 foi onde disparou. Mas não disparou no Brasil, disparou lá fora, e agora está disparando no Brasil devido à crise aí emergencial que nós temos devido à pandemia, tá? Então, quais tipos de tecnologias disponíveis para vocês reabilitarem os seus pacientes? Ah, Lucas, eu não tenho internet boa, eu não tenho aplicativos, não gosto, tal, o que eu posso fazer? Pode usar cartilhas impressas. Não gosto. Pode usar o telefone, tá? Para fazer a educação do paciente, para fazer o acompanhamento de atendimento, né? Ou o próprio monitoramento, que é muito famoso, pesquisas mundialmente famosas e conhecidas, principalmente em doenças crônicas, telemonitoramento por telephone coaching, né? O coach por telefone. Então, você aconselha, guia o seu paciente através do telefone, uma consultoria por telefone, ele faz ali, junto contigo, usando esse meio tecnológico, que é telefone, né? Então, esse meio aí, não gosto, mensagens, tá? Então, mandar SMS, e-mail, muito utilizado aí, antes do telefone evoluir, o ponto que evoluiu hoje, né? Agora vamos evoluir um pouquinho mais, vamos falar de celular, tá? Vamos falar de aplicativos de videoconferência, como falei para vocês, Zoom, WhatsApp, Skype, Google Meet, Google Hangouts, entre outros aí, GoToMeeting, enfim.
aplicativo de comunicação ou aplicativo de saúde para prescrição e monitoramento. Então, hoje, vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês ali no final o aplicativo da nossa pesquisa, e existem vários aplicativos que permitem aos terapeutas se conectarem com seus pacientes e fazerem a monitoramento. Né? Então, os aplicativos, eles mostram dentro deles os dados que os pacientes estão fazendo. Então, quantas contrações o paciente fez hoje no assoalho pélvico. O aplicativo manda de forma remota para você. Mas tudo isso tem que ser validado, tem que ser testado, e a realidade hoje, vou falar para vocês lá na frente, aqui no Brasil, nós ainda temos uma carência enorme de tecnologias baseadas, pelo menos com a fundamentação básica em evidência. Tá? Bom, computador hoje, que é o mais famoso, temos várias plataformas aí online disponíveis, a maioria hoje é de fora do país, são pouquíssimas as plataformas brasileiras disponíveis para fazer telereabilitação, e temos alguns softwares online, tá? Que vocês podem utilizar. Então, normalmente, o que as pessoas fazem mais hoje? Elas associam plataformas de videoconferência com plataformas de prescrição de exercícios, tá? Uma coisa que tem dado muito certo, tá? Então, você faz a videoconferência com ele para fazer uma avaliação de qualidade e ensina através de plataformas de prescrição de exercícios domiciliares, tá? Muito usado também anteriormente, até hoje, principalmente em grandes centros lá fora, o uso de videogames e o uso de realidades virtuais, né? Hoje é onde o topo da ciência, né, em tela está aqui, ó. Isso daqui é uma coisa que o pessoal, o grupo dos Estados Unidos, a gente acredita muito, vai ter um impacto enorme aí nos próximos anos, tá? Na questão de tecnologia em saúde, tá? A parte de realidades virtuais. Bom, então, recapitulando aqui para vocês, telesaúde não é novidade na prática clínica. Por favor, confiram se as tecnologias estão de acordo com a ética necessária e se foram validadas. Tá? Busquem primeiro ensaios clínicos randomizados, controlados aí, para verificar se as tecnologias foram feitas ou não. E se não tiverem ensaios clínicos, busquem revisões temáticas com meta-análise, depois só revisões temáticas. E se não tiver, busquem estudos menores, um pouco menores, mas busquem um pouco de ciência por detrás das tecnologias. Como falei, há ainda carência científica para métodos de avaliação. Atendimentos remotos são tão eficazes quanto presenciais. Isso é uma literatura muito rica que já temos lá fora, tá? Principalmente para algumas patologias crônicas, tá? Osteoartrite de joelho, entre outras, doenças cardiovasculares também, doenças respiratórias. Porém, cada país, aqui está o ouro, né? O ouro mora aqui, ó, o ouro para a ciência, tá? Para todos os pesquisadores que estão nos assistindo hoje, cada país tem as suas especificidades. Então, existe um grande potencial de pesquisa para o Brasil fazer ciência com base em telereabilitação e telemonitoramento, que é uma área emergente, né? E sabemos o quê? Temos grande clareza que o que funciona hoje no país de primeiro mundo, como os Estados Unidos, né? Funciona bem, com toda a educação da população, né? Nível social diferente, nível econômico diferente, acessibilidade totalmente diferente, como a Cris falou, barreiras geográficas diferentes, né? Alcances diferentes, não vai se refletir num país como o Brasil, onde nós temos grandes barreiras, tá? Como aqui cito no final, ó, principalmente barreiras educacionais, tanto da população quanto de nós mesmos, que estamos aprendendo agora, né? E com barreiras geográficas. Então, muitas áreas rurais, pessoas que não têm nem sinal de G, né? Não é nem 3G, não é nem o G que ela tem, aonde ela chega. Como é que você vai fazer uma reabilitação online se nem o G chega para ela, né? Então, a qualidade do atendimento é muito precária. E telereabilitação e monitoramento são aliados úteis a uma reabilitação de qualidade, que isso aqui é o melhor dos mundos, que é uma das primeiras formas de reabilitação, né, do arsenal terapêutico da fisioterapia e da área de saúde, que consegue mexer diretamente no triângulo de ferro, que é o quê? Aumentar a acessibilidade, reduzir o custo e aumentar a qualidade, tá? Então, a telereabilitação tem essas três características, por isso que ela é tão famosa hoje, é tão popular, porque ela consegue aumentar a qualidade do atendimento, ela aumenta a acessibilidade, ela se proporciona de forma correta, a escalabilidade dela é muito alta e o custo é bem reduzido, tá? Existem N outras dúvidas sobre telereabilitação, tá? Que não cabe ao mérito aqui dessa apresentação, como, devo cobrar, não devo cobrar, como fazer, qual o melhor método, enfim, tá? Mas podemos tirar aí nas dúvidas de vocês. E aí eu vou falar um pouquinho aqui para encerrar o tempo, eu sei que está curto, já estou acabando, só para encerrar, tá? Aplicativos móveis para pessoas com incontinência urinária. É uma pesquisa que nós estamos fazendo aqui no país,
Cristina é colaboradora, é uma coautora, a Caribô também está conosco, né? E a Patrícia Driusso, da UFSCar aqui. Qual é o grande propósito dessa pesquisa? Tá? Verificar o quê? 3 grandes pilares, tá? A gente quer criar um impacto socioeconômico muito alto, ou seja, queremos ajudar a população brasileira a entender o quê? O que há de melhor com fundamentação científica de tecnologias móveis para incontinência urinária. Então, hoje, se vocês aí, eu não sei se vocês sabem ou não, vocês podem comentar por gentileza, mas se eu perguntar para vocês hoje, vocês entram no aplicativo do celular, e aí vocês falam, o que tem de bom? Você coloca lá incontinência urinária, aparece 1000 aplicativos. Como é que você filtra isso? Como é que você faz isso? Tá? Então, existe sim hoje uma metodologia científica, né, para objetivar essa classificação. Né? Usamos uma escala aí chamada escala de Marshall, onde ela é dividida em diversos subitens, né, como estética, engajamento, né, informação, no quesito de informação científica, se apresenta nos aplicativos, tá? E aí, construímos ciência em cima disso daí. Então, pilar socioeconômico, mostrar para a população o que tem de melhor hoje nas lojas online, tanto o Google Play, celulares Android, quanto iOS, celulares iPhone. Mostrar também um pouco para a indústria como a gente pode ajudar desenvolvedores de softwares, tecnologias a melhorar os seus aplicativos, pois temos uma pontuação, né, de todos eles de acordo com essa escala, e ajudar a ciência para mostrar o quê? Mostrar que pesquisadores eles têm que sim se aliar a desenvolvedores, à indústria, para criar tecnologias de qualidade aí para a população, porque isso sim tem uma escala enorme. E aqui um resultado bem rápido para vocês, entre os top 3 aplicativos que nós encontramos, tá? Ele está entre o top 3, tá? Tem esse treinador QGEL aí, exercícios, que vocês podem encontrar aí na loja de vocês, tá? Ele foi um dos top 3 ranqueados, tá? De melhores aplicativos aí hoje para o Brasil, tá, gente? Estou falando de Brasil só, tá? Não estou falando de lá fora. Lá fora é outra coisa, outra linha de pesquisa, certo? Bom, basicamente era isso que eu queria passar para vocês brevemente. Acho que estourei um pouquinho o tempo aí de 20 minutos, que foi concedido a mim. Peço desculpas para vocês, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, informações extras que vocês precisam, é só mandar mensagem, é só conversar. Meu e-mail está aberto aí a todos vocês. É só mandar um e-mail que eu respondo sim com clareza, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo convite a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiro, muito obrigado, Lucas. Eu acho que sua aula foi excelente, excepcional. E muito bom, né, a gente poder discutir sobre esses temas num momento como esse. Foi muito interessante você falar da escala Mars, até a Guta, a doutora Maria Augusta brincou, porque a gente tem um artigo submetido para a revista da Yuga, junto com a doutora Maria Augusta e com o doutor Jorge, fazendo uma avaliação de aplicativos com a escala Mars. Então, é interessante ver como que o conteúdo ele vai indo, né? Eu também queria fazer um outro comentário da importância dessas coisas. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de fazer um software de análise postural em 2005, ele era livre, gratuito, que é o SAPO, e a gente está em 2020, ele ainda é usado em vários países do mundo. Então, como a gente consegue oferecer tecnologia livre, gratuita, como que isso impacta na nossa profissão, né? E eu tenho algumas perguntas, mas acho que eu vou começar com uma pergunta que foi colocada, que é sobre o termo de consentimento livre esclarecido. Cris, como que pode ser feito um termo de consentimento livre esclarecido para esse tipo de, para teleconsulta ou telemonitoramento? Beth, ele é um termo que deve conter as limitações, né, de se fazer um atendimento à distância. Ele é um termo que deve conter, né, os riscos disso, né, e as limitações, basicamente, né, e também esclarecer algumas coisas, né, relacionadas à disponibilidade do próprio profissional de prestar assistência, né? Porque essas são coisas que precisam ser esclarecidas. Às vezes, os pacientes acham que o profissional vai estar disponível, né, 24 horas para o atendimento, porque é um atendimento que está sendo feito via uma plataforma. Tá? Então, eu acho que todas as questões que são importantes de serem acordadas em relação a como vai acontecer esse atendimento devem
constar nesse termo de consentimento, e principalmente as questões relacionadas à segurança e à privacidade. Né? Existe um modelo, a Brafisme elaborou um modelo, uma sugestão que vai ficar disponível dos profissionais para uso. Ah, tá. Quem fez a pergunta foi a Edivânia, né? Se a Edivânia quiser fazer mais algum comentário, ou... Mas interessante, né? Saber o que deve conter e que vai ter uma opção de uma versão, pelo menos inicial, disponibilizada no site da Brafisme, né? Eu achei muito interessante essa diferença entre teleconsulta e telemonitoramento, né? E que faz todo sentido, são coisas muito diferentes, e da importância disso estar registrado, né? Lucas, foi muito interessante você apresentar não só as plataformas como a gente pode usá-las, mas também como orientar o nosso paciente e como que ele pode procurar esses lugares mais seguros. Eu acho que isso foi tudo maravilhoso, mas isso, assim, eu não tinha noção que isso existia, Lucas, e pelo que a gente foi acompanhando no relato das pessoas, também foi novidade para muita gente, né? Isso... E, bom, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Estamos em família aqui na Urudinap, então podem abrir o microfone, fazer sua pergunta diretamente. Eu queria... Voltei, resolvi. Oi, Luiz, que bom. Queria parabenizar a Cristine e o Lucas, obrigado por estarem junto com a gente. Como a Beth falou, a Beth denominou a Urudinap da maneira que eu achei mais apropriada, acho que é uma família, você, o Jorge, acho que todo mundo agrega muito bem. E eu gostei muito desse tema. É interessante, eu tive contato com esse tema quando eu procurei saber, não em urogineco, mas em mioma, que é uma linha de pesquisa que eu tenho, se as páginas que as pacientes tinham acesso, elas tinham qualidade de informação. E, a partir daí, eu fui atrás, eu descobri essas ferramentas. Então, mas eu gostei muito que o jeito que o Lucas fez, porque o Lucas ele ensinou o grupo a procurar isso. Isso é muito legal. E existem outras... Essa é uma das maneiras, você pode usar... Existe um questionário que o Lucas deve... Não sei se ele gosta dele, que chama de CERN, que é um questionário de 15 perguntas que ele analisa cada site, né, e você ranqueia as páginas baseadas nesse corpo de CERN. O de CERN tem trabalho em disfunção de assoalho pélvico, sobre qualidade de informação, sobretudo urogineco, né, incontinência, prolapso, a gente fez para mioma. Então, é uma coisa muito interessante para a gente poder, inclusive, procurar esses sites, para quando a gente for preparar, eventualmente, uma cartilha nossa, né, para a nossa própria paciente. Isso é muito legal, porque são sites, como o Lucas disse, que são acreditados e a paciente sabe que tem uma qualidade de informação legal. Eu gostei muito da abordagem, eu gostei muito do esclarecimento de conceito que a Cristine e o Lucas deram. Eu acho que a gente aprende muito, eu acho que a gente aprende junto, e eu acho que a gente soma forças, né, que são equilíbrios de uma balança. E eu acho que essa junção hoje foi muito legal. Era isso, parabéns. Eu queria fazer um comentário também, Beth. Primeiro, gostaria de agradecer a presença da Cristine e o Lucas. Foram duas apresentações maravilhosas. A Cristine até estava comentando da avaliação funcional do assoalho pélvico, né? Eu estava imaginando como que a gente poderia fazer essa avaliação funcional por telemedicina, autoexame, enfim, e você pontuou muito bem isso, você respondeu isso durante a aula, acho que foi bem clara, didática, uma apresentação maravilhosa. E Lucas, acho que a partir de hoje vai ter uma nova era na telemedicina dentro dos uroginecologistas e fisioterapeutas, viu? Porque é muito comum a gente usar ferramentas como o Zoom aberto, às vezes até mesmo o WhatsApp. Eu acho que vai ser uma nova era na telemedicina a partir da sua aula, viu? Uma aula brilhante. Parabéns a vocês dois e parabéns a Beth por ter escolhido o tema, ela é responsável pela escolha do tema, e eu gostaria de agradecer a toda a diretoria, Luiz, que é o diretor científico, Maraí, vice-presidente, Virgínia, que é tesoureira, e o Léo, que é o diretor de marketing, pela fantástica programação e por estar gerindo tão bem essa Urudinap, e por todos vocês que estão presentes aqui, né? Antes de devolver para a Beth a coordenação,
eu queria chamar vocês todos para a semana que vem, que nós vamos ter um debate muito bom com toda a Yuga aqui, a Guta que está aí, acho que era bom ela estar junto, que nós vamos estar com todos os presidentes das sociedades latino-americanas, nós vamos discutir a participação latino-americana na Yuga e também a uroginecologia dentro dessa pandemia, em termos de fisioterapia, em termos de retorno às cirurgias, com todos os países latino-americanos, os presidentes todos já aceitaram, vamos estar aqui na semana que vem. Obrigado a todos pela presença, parabéns pela apresentação, Lucas e Cristine, foi maravilhosa, obrigado pela Abrafismo, pelo apoio, e obrigado pela Beth, pela coordenação, e devolvo a você essa coordenação. Obrigada, Jorge. Fui eu que escolhi o tema, mas eu tenho que dizer que teve um pitaco do Luiz, então agradeço a todos os meus colegas da diretoria, mas tenho que dizer que o Luiz também deu uma excelente ideia. E a gente chegou já ao número recorde de participantes, a gente teve 97 participantes, então a gente espera na próxima chegar a 100, então precisamos de todos aqui presentes na semana que vem novamente. E acho que os temas que a gente tem tentado abordar aqui, eles sempre são multiprofissionais, né? A Urojinap tem esse desafio de ser multiprofissional, então ter a presença da Abrafismo conosco hoje é uma alegria muito grande, foi algo muito especial, e poder ter uma aula que sempre conecte, né? Nós nos unimos pela uroginecologia, então nós nos unimos pelas pacientes, então sempre a gente vai conseguir fazer interface dos nossos conhecimentos. E acho que tudo isso que a gente está vivenciando, eu tenho experienciado alguns atendimentos à distância, e é muito difícil, é um aprendizado, mas eu acho que algumas coisas que a gente sente é muito importante quando a gente ouve pessoas, né, de uma área mais técnica, explicando isso para a gente. A importância da privacidade, de ter uma orientação que anteceda essa consulta, que avise que tem que estar com uma roupa mais confortável, um espaço, uma câmera, enfim, esses zelos todos que a gente deve ter. Então, eu queria agradecer imensamente a Cristine e o Lucas, né, tempo é recurso não renovável, vocês doaram do tempo de vocês para nós hoje, e a todas as pessoas que estiveram conosco até agora. E a semana que vem tem mais. Se alguém mais quiser fazer alguma coisa, se Cristine e Lucas quiserem se despedir. Eu queria agradecer inúmeras pessoas importantíssimas que estavam aí, mas eu não vou falar o nome de cada uma para não pecar e esquecer alguém, mas agradeço e é uma maravilha ver que a gente tinha de alunos de graduação a docentes e pessoas com tanta experiência. Foi uma grande satisfação participar, muito obrigada pela oportunidade e pela participação de todos. Obrigada, Cris. Pessoal, obrigado. Só agradecer a todos e deixar uma mensagem. Acredito que temos que, nessa época de pandemia, acreditar que a tecnologia ela veio para somar, claro, não reduzir, e, claro, né, com toda a devida cautela aí, utilizar os meios hoje disponíveis. Tá? Não tenham medo da tecnologia, mas entendam ela como uma ferramenta para estender o alcance e a qualidade da reabilitação de vocês. Vi que o pessoal perguntou aí no chat se pós-Covid se vai permanecer ou não. Eu tenho uma forte crença, mais crença que sim, tá? Que vai permanecer, e até a reabilitação no Brasil acabou de dar a largada. Isso vai só continuar e expandir tanto em ciência como em tecnologia para a gente. E no futuro, quem se beneficia são todos nós e os nossos pacientes. Tá? Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer e ótima noite para vocês. Obrigada, Lucas. Tem as mensagens aqui, agradeço os comentários, né? Pessoas queridíssimas aqui escrevendo. Obrigada, Virgínia, Suzana, Mara do meu grupo, Fátima, Miriam. Enfim, pessoas muito queridas, muito bom ter todos aqui. Então, agora vamos ao jantar, né? Obrigado, gente, foi ótimo. Tchau, Araí. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Super, Beth.